Quando a gente está num caminho, né, com Jesus, e eu que já estou num tempo um pouco maior, né, falo que eu sou a irmã mais velha de vocês, né, na caminhada, a gente tem a obrigação de ensinar aquilo que cada um de nós precisa conhecer, se não conhecemos. Principalmente tudo aquilo que Jesus revela, para que a gente possa ganhar com as coisas que Ele nos ensina. Domingo a gente celebrou a festa da misericórdia. Quantos de vocês têm o livro de Santa Faustina? Quase ninguém. Vocês imaginem, claro que já tem versão, eu tenho os menorzinhos, que o pessoal faz um compilado, etc. Mas esse livro, a Filó, mas ele é muito grosso, eu tenho pavor de ler, mas sim, tem gente que tem pavor de ler. Mas se vocês não quiserem ler o livro inteiro, leiam o que está em negrito, porque o que está em negrito foi o que Jesus falou. Como é que a gente não presta atenção nas coisas que Ele falou? Eu fico impressionado com isso. Ele falou. E a gente não presta atenção. Se Ele veio revelar isto, é porque isso é fundamental para a nossa vida. Então, quando a gente está celebrando a festa da misericórdia, falei, eu tenho obrigação moral, que eu não posso, entre tantos pecados, eu não posso levar da omissão. Falei, Filó, você conhecia, meus livros é tudo um caco, tudo rabiscado, você conhecia e você não ensinou. Eu não posso fazer isso, eu tenho que ensinar. A opção de vocês de querer seguir ou não, mas nunca vão poder dizer diante dele, nunca ouvi falar. Vai falar, lá, Filó ensinou. Ok? Então, isso aqui é extraordinário. Então, eu trouxe algumas coisas que ele falou, e quando é Jesus que fala, eu faço questão de trazer o original para mim não errar, para mim não acrescentar uma vírgula, não tirar uma vírgula, porque a palavra é dele, se a palavra é dele é sagrada. Ah, como é que a gente tem que beber disso? Fala, Filó, você guarda isso tudo? Claro que não, está tudo rabiscado, porque você vai e volta, vai e volta, vai e volta, se a gente lê várias vezes. Então, quero saber o que Jesus falou, eu vou aqui onde está tudo, onde é que tem os negritos, e vou lendo o que ele conversou. Mas vocês imaginam que a doçura de Deus é tamanha, e ele fala assim, como Deus é, na sua essência, ninguém vai compreender, nem a inteligência dos anjos, nem a humana. Então ele fala, como é que vocês não vão conhecer? Procura conhecer a Deus, refletindo sobre os seus atributos. Qual é o maior atributo de Deus? A misericórdia. Ele fala, a misericórdia é o maior atributo de Deus. Todas as obras das minhas mãos são coroadas pela misericórdia. Alegra-se o meu coração com esse título. O meu amor não engana ninguém. Pode uma coisa dessa? Você até de doer o coração da gente. O meu amor não engana ninguém. A gente já foi traído de tantas formas, né? Tantas vezes disseram, te amo, casa, no final das contas, acaba na polícia. O meu amor não engana ninguém. Esse te ama. Se você tiver que falar assim, quem te ama? Jesus, menino. Morreu na cruz por mim, porque é que me quer com Ele eternamente. Então, vocês imaginem, Jesus escolheu Faustina, desde a juventude dela, tadinha, adorava um baile. Jesus aparece lá, dançando, todo flagelado, fala, até que dia que você vai ficar nessa confusão, não vai para o mosteiro? Vai cair dura lá. Coitada Faustina. Então, ele escolhe Santa Faustina para ser a, como é que chama ela? Ninguém sabe, né? A secretária da minha misericórdia. E aí vocês imaginam, 22 de fevereiro de 1931, ontem, né? O Papa consegue instituir a festa, vocês lembram quando? No ano de 2000, Jesus pediu em 31, luta. Como é que tudo é lento, e até hoje ninguém lê o livro. É para morrer. Só que chegar lá, como é que nós vamos fazer, gente? Aí você imagina, Faustina estava dentro do quarto dela. Será que consegue projetar o quadro aqui para todo mundo ver? Será? Os meninos estão ali dentro, conseguem pegar essa... Aqui, imagina, Faustina estava dentro do quarto, a cela.
À noite, quando me encontrava na minha cela, vi Nosso Senhor vestido de branco. Ele entra no quarto dela. Ó, tinha que estar preparada, não é? Consegue? Vai conseguir? Ah, isso. Eu quero que vocês prestem atenção, porque ele vai explicar, ele mesmo explica. Vi Nosso Senhor vestido de branco, uma das mãos erguida para a bênção, e a outra tocava-lhe a túnica sobre o peito. Da túnica entreaberta sobre o peito saíam 2 grandes raios, o vermelho, que significa o sangue, que é a vida das nossas almas. Foi eu que falei isso? Não, foi ele. E o outro pálido, que significa a água que nos justifica. Em silêncio eu contemplava o Senhor, da estava dizendo, porque eu não consegui nem contemplar. Você imagina que estado que eu estava se ele entrasse assim. Ela ficou muda, evidentemente, ficava mesmo, né? A minha alma estava cheia de temor, claro, apavorada. Mas tinha outra palavra para isso, não. Ela tinha que estar caladinha, apavorada. Eu estava cheia de temor, mas cheia de grande alegria, claro. Vendo essa doçura, você pode imaginar. O mundo podia acabar naquele momento, para ela estava tudo bem. Logo depois, Jesus me disse, coitadinho, olha o aperto. Pinta uma imagem de acordo com o modelo que você está vendo, com a inscrição: Jesus, eu confio em vós. Vocês não têm, se vocês assistirem o filme ou ler o livro, vocês vão ver o desespero dela para conseguir a imagem que ela estava com ela na alma gravada, para o pintor entender o que ela queria para pintar. Ela quase ficou louca. Ninguém conseguia entender o que ela falava, porque só ela viu a imagem. Ela nunca, olha, que pegou o melhor pintor e tentou. Foi uma luta. Imagina o sofrimento da Faustina, porque ninguém conseguia representar o que ela estava vendo. E aí observa o que Jesus fala: desejo que essa imagem seja venerada, primeiramente na vossa capela e depois no mundo inteiro. Quantos de vocês têm ela em casa? Ah, alguém já tem. O pessoal fala, isso não combina com a decoração da minha casa. O valor da imagem, olha que lindo que ele fala isso, não está na beleza da tinta, nem na habilidade do pintor, mas na minha graça. Tem um milagre com ele, com essa imagem, que foi na Praça do Vaticano. Alguém já leu o livro? Vou apertar vocês com os livros, né, gente? Misericórdia, né? O livro que chama O Papa dos Milagres. Não acha mais, né? Deve achar. Mas alguém conheceu ele antes de acabar? Ou só eu? Não é possível. É a história de João Paulo II, que era fotografado, ele era acompanhado por um fotógrafo do Vaticano que era ateu. E de tanto ele fotografar as coisas e depois ir atrás, que ele viu o que aconteceu, ele se converteu. E então ele fotografou todos os milagres, assim, alguns dos milagres que ele colocou no livro. Um deles tinha um paralítico, cadeira de roda, lá no Vaticano, na praça, quando o Papa passa e ele está segurando o quadro da misericórdia. E aí o Papa dá uma bênção e ele fala que estava conversando com Jesus. E o Papa fala: ele é poderoso para te tirar daí. O que aconteceu? Levantou e andou. Então, é impressionante. Por isso que eu estou falando para vocês, quando Jesus fala, não está na beleza da tinta, não está na mão do pintor, mas está na minha graça. Pode desperdiçar nada que ele falou. Agora presta atenção, ele fala, isso ele explicando para a Faustina: o meu olhar nesta imagem é o mesmo que eu tinha na cruz. Agora olha que lindo que ele fala: ofereça aos homens, que a cada um de nós, um vaso com o qual devem vir buscar graças na fonte da misericórdia. Qual é esse vaso? O vaso é o quadro. Então venham buscar. Então ele fala, o vaso é a imagem com a inscrição: Jesus, eu confio em vós. Então, Jesus fala que todos os dias às 15h, ele está com as mãos assim para derramar graças, mas que ninguém pede, então ele não derrama. Quantos de vocês rezam às 15h? Ok? Mas se a gente não puder rezar às 15 horas, eu consigo rezar às 15 horas, sábado, às vezes domingo, mas 15 horas eu não consigo rezar porque eu estou trabalhando. Mas Jesus, tudo ele dá um jeito. Ele fala, se você não puder rezar o terço nesse horário, pense em mim às 15 horas e fala a frase. Qual que é a frase mais importante? Isso, se você sair daqui sabendo isso, eu estou feliz. Às 15 horas, se você não puder rezar, coloca no seu despertador, no celular, tocar o celular, você fala, Jesus, eu confio em vós, ponto, ok? Mas lembrem, às 15 horas, ele está com as mãos assim, para derramar as graças, e não derrama porque a gente não, nós estamos muito bem, todo mundo abastado, não precisa de nada.
Luta. Aí Jesus continua dizendo: prometo que a alma que venera essa imagem não perecerá. Ó, as vantagens, vai prestando atenção. Prometo também, já aqui na terra, a vitória sobre os inimigos, e especialmente na hora da morte. Eu mesma a defenderei com a minha própria glória. Está precisando de mais alguma coisa? Os dois raios, vermelho e pálido, jorraram das entranhas da minha misericórdia, quando na cruz o meu coração agonizante foi aberto pela lança. Estes raios defendem as almas da ira do meu Pai. Feliz aquele que viver a sua sombra, porque não será atingido pelo braço da justiça de Deus. Jesus fala: a minha misericórdia é a última tábua da salvação de vocês. Misericórdia é a minha miséria, a miséria de cada um de nós dentro do coração de Deus. Ok? Isso significa misericórdia. Essa é a tradução da palavra. Ele fala para uma mística, a mística pergunta e fala para ela: sabe o que mais me atrai em você? Ela fala: não, Senhor, o que é? A sua miséria. Okay? Então, quando Jesus fala isso, ele inclusive ensina. Ele fala que a humanidade não vai encontrar a paz enquanto não se voltar com confiança para a minha misericórdia. Então, ele fala: eu quero que os sacerdotes anunciem minha misericórdia com as almas pecadoras, que o pecador não tenha medo de se aproximar de mim. Então, Jesus ensina que diante de alguém em agonia, alguém morrendo, que a gente reze o texto da misericórdia. Eu fiz isso inúmeras vezes, faço isso inúmeras vezes, fiz isso com meu pai, durante 3 horas eu rezava o texto da misericórdia, intercalado com o texto de Nossa Senhora, que sempre foi o amor da vida dele. Então eu rezei 3 horas, direto, sem parar. E com as crianças morrendo, eu sempre rezei o texto da misericórdia. E Jesus fala: eu reduzo o tempo da agonia, e é verdade. Eu encurto o tempo da agonia. E na hora da morte, eu fico entre o Pai e a pessoa. Não como justo juiz, mas como Salvador misericordioso. Eu defendo aquela alma. Se você rezar por ela, todo mundo que me telefona: fulano está morrendo, vai rezar o texto da misericórdia. Sabe rezar, não fica de vontade e vai rezando o texto da misericórdia. A gente precisa da misericórdia de Deus. Precisa. Então, a gente tem que aprender essas coisas para que a gente possa pedir. Ele fala para ela, ele fala isso. O que vocês acham que mais faz machucar o coração de Jesus? Qual é o pecado nosso que mais ofende a Deus? Vocês têm ideia? Nós podemos falar igual Glória Polo. Glória Polo, vocês leram a história dela? Ouviram o documentário da vida da Glória Polo? Já viram? Quando ela está lá, o pessoal decidindo se reanima ela ou não, que ela recebeu um raio, estava toda queimada, o sobrinho já tinha morrido, o marido tinha escapado. Ela chega diante de Jesus, e Jesus fala com ela: Glória, você quer a minha misericórdia? Ela fala: não, Senhor, não tem pecado. Que delícia! Não tem pecado nenhum. Não, Glória, vamos repassar a sua vida, querida. Você não quer? Não, Senhor, não tem nenhum pecado. Fala: vamos sentar aqui e bater uma prosa. Então, você sabe, tem ideia, o que a gente mais ofende a Jesus? O quê? Desconfiar da bondade dele. Foi o que eu falei isso, não. Ele falou assim: os pecados que me ferem mais dolorosamente são os que a desconfiança em minha bondade. Quanta dor isso me causa. E a gente sofre e fala assim: Jesus fez isso comigo. A culpa é de quem? De Deus. A gente duvida da bondade e da misericórdia dele, né? Então ele fala que até os demônios respeitam a justiça dele, mas não creem na bondade dele. Então eu estou trazendo isso para que vocês descubram. Então agora eu vou contar aqui uma coisa para vocês que ele contou. Imagina, ele apareceu no quarto dela em 1931, e em 1934 ele ditou o texto da misericórdia. Ele ditou, ele ensinou a ela como é que rezava o texto da misericórdia. Então, por isso que o texto é tão simples de rezar, né? Que é homem, né? Prático. Então ele ensinou de uma forma prática, e aí ele conta como é que é para a gente poder rezar, e ele fala que ele quer a nossa salvação. Então ele fala: reza essa oração, e ensina. E o que ele conta aqui? Ele fala que antes dele vir,
antes dele vir, e mandou ensinar a rezar o terço da misericórdia para todo mundo. Foi 14 de setembro de 35 que ele ensina a rezar o terço. Que aqui, quando recitar junto ao agonizante, consegue indulgência. Né? Então, não podemos brincar com isso não, né? Então, Jesus conta isso aqui. Escreve isso. Ele fala, escreve isso. Antes de vir como justo juiz, venho como rei da misericórdia. Antes de vir o dia da justiça nos céus, haverá um grande sinal. Vai existir uma cruz no céu, que todos iremos ver, os que ainda ficarem, que até ele voltar. Ele fala, vai apagar toda a luz do céu, e haverá uma grande escuridão sobre a terra. Então aparecerá o sinal da cruz no céu, e dos orifícios onde foram pregadas as mãos e os pés do Salvador, sairão grandes luzes, que por algum tempo iluminarão a terra. Isto acontecerá pouco antes do último dia. Ele falou isso mais em 1931, nós já estamos em 2000, né? Vocês imaginam, ele pediu isso, ele ensinou, pediu isso por volta de 1931, aqui João Paulo II mandou instituiu oficialmente 30 de abril de 2000. Então, eu separei duas coisas que Jesus mostra entre tudo, que depois eu quero que vocês, né, se vocês quiserem ler, vai ser maravilhoso. Então Jesus fala, em 4 de abril de 1937, no diário dela, ele fala assim, colocava ela como secretário para poder escrever, né, ele fala, Jesus fica aflito para que a misericórdia dele seja conhecida. Então ele fala, escreve, Faustina, escreve, tudo que existe encontra-se encerrado nas vísceras da minha misericórdia, mais profundamente do que uma criancinha no seio materno. Oh, como dolorosamente me fere a desconfiança para com a minha bondade. Os pecados da desconfiança são os que me ferem mais dolorosamente. Está na página 255. No mesmo ano, que foi 1937, na noite de Natal, Jesus, olha a comparação mais docinha que ele fala, para que a gente possa entender o amor dele. Ele fala assim, Faustina, para que você possa entender meu amor, a minha misericórdia, para que você possa entender um pouquinho, ele fala assim, para que você possa entender um pouquinho, para você poder entender a minha dor, pensa na mãe mais apaixonada com os filhos, mais apaixonada, ela ama muito os filhos dela, mas os filhos desprezam o amor dela. Isso é ele comparando. Imagina a sua dor, não há ninguém que a possa consolar. Esta é uma imagem e pálida semelhança do meu amor. Nós não temos dimensão, não. Escreve, fala da minha misericórdia, diz às almas onde elas devem procurar as consolações. Aonde que a gente procura? Ele fala, no tribunal da misericórdia. O que é o tribunal da misericórdia? O que é o tribunal da misericórdia, gente? Confessionário. Confessionário é o tribunal da misericórdia. Qual é o remédio que o mundo precisa? Confissão. Então ele fala, ali se passam os maiores milagres que se repetem continuamente. Para obter esse milagre, não é preciso fazer peregrinação a terras longínquas, nem celebrar solenes ritos exteriores, mas basta pôr-se com fé aos pés de um sacerdote e confessar-lhe a própria miséria, e o milagre da divina misericórdia se manifestará em toda a sua plenitude. Até mesmo, olha a comparação que ele fala, se uma alma estivesse em decomposição como um cadáver, e humanamente não existisse nenhuma possibilidade de ressurreição, e tudo estivesse perdido, isso em Deus não pode acontecer. Um milagre da divina misericórdia ressuscitará esta alma em toda a sua plenitude. São infelizes os que não aproveitam este milagre da divina misericórdia, ou só o invocarão em vão, quando for tarde. Ok? Está na página 326. E aí a outra coisa que Jesus nos pede é os reflexos da misericórdia. Você descobre o amor dele, você é amado por ele, como é que a gente tem que fazer? Amar, ok? Amar. Então, eu vou terminar isto com uma oração que Faustina fez, eu vou rezar isso ali, que Santa Faustina faz essa oração para Jesus, né? Como é que ela pede a ele que cada parte dela possa ser reflexo dessa misericórdia dele. Mas então a gente pode perguntar assim, será que Jesus já se decepcionou comigo? Será que ele olha para mim e vê
tudo que eu não consegui ser, a gente fala, às vezes, né, a gente tem uma imagem errada, né? Fala, a gente acha que Deus quer que a gente seja algo, que às vezes está na nossa cabeça. Porque nós sabemos das nossas quedas, dos nossos erros que ninguém vê, das fraquezas repetidas. Luta, fulano, com isso, não dou conta. Das lutas que a gente não vence. Então a gente se afasta. Que a gente fala, sou digna não posso estar perto de Deus não, eu vou assumindo, não posso rezar. Mas existe uma verdade que pode mudar tudo. Está escrito no Diário de Santa Faustina, que Jesus revela algo que desconstrói isso tudo, ele fala assim, quanto maior o pecador, vocês lembram disso? Maior o direito ele tem à minha misericórdia. Fala, não é possível. Ele fala, é verdade. Quanto maior o pecador, maior o direito à minha misericórdia. Então, isso significa que não é o meu erro que afasta Deus. É o que afasta Deus? O meu erro atrai Deus. O que te atrai? Ele fala, o que atrai é você, o que me atrai, Filó, em você? Sua miséria, a sua orfandade, a sua impotência. O problema não é cair, é não acreditar que a gente pode voltar. O que nos afasta de Deus não é o pecado, é a falta de confiança. Jesus diz, as graças da minha misericórdia são atraídas por um coração que confia. E confiar não é sentir, é se lançar. Sabe quando você não sabe nadar, aí você agarra naquele que nada? É isso, mais ou menos, para não afogar, você agarra em quem pode. Deus não está esperando você melhorar para te acolher. Você acha que se esperar a gente melhorar, que dia que vai acolher? Nunca. Se não for a graça dele na vida da gente o dia inteiro, a misericórdia, nós vamos sair do lugar, vai não. Ele nos acolhe para nos transformar. Talvez hoje a gente precisa parar de se condenar e começar a confiar. A gente precisa, é uma coisa tão linda. Sabe aquela imagem que ele levou Jeremias a ver o oleiro com barro? E o oleiro está lá sentado fazendo uma vasilha. O negócio não dá certo, o que o oleiro faz? Quebra e começa de novo. Cada um de nós é uma obra de Deus. É um sonho de amor de Deus. Deus precisa terminar essa obra. Como é que ele vai fazer isso? Se a gente deixar. A gente tem que permitir. Fala, Jesus, não deixa essa obra inacabada, não. Só pode insistir, pode quebrar. Começa de novo. Para que eu seja não o que eu penso, mas o que o Senhor sonhou. O problema é a gente ter coragem de falar isso. Mas se tivermos, Ele vai fazer. Porque a misericórdia de Deus é maior do que tudo em nós. É a maior miséria. Ele falou, eu não sou digno, que nem tem ninguém digno de nada. Ele é Deus. E eu queria dizer para vocês que isso não é uma ideia, né, gente? É um encontro. Porque Deus está vivo. O povo não tem muita confiança, não. Falou só você. Deus está vivo. O povo está dormindo. Vivo. Jesus está vivo. Então, hoje você pode voltar. Do jeito que você está. É do jeito que você está que Deus quer? Não. Deus não nos quer do jeito que nós estamos. Ele nos aceita do jeito que nós estamos, para poder fazer em nós aquilo que Ele deseja fazer. Tem um sonho. O trabalho de Deus conosco não é brincadeira não acabou o prazo dele não. A obra que Ele tem para fazer em cada um de nós é violenta, nós temos que dar chance para Ele. Então nós temos que voltar do jeito que estamos, sem escondermos, porque Deus não se cansa de nós. Ele te espera. Hoje Ele esperou cada um de nós aqui. Por uma única razão, que nós vamos rezar. Quantos de vocês sabem rezar o texto de misericórdia? Misericórdia. É misericórdia. Está vendo porque Jesus queria que eu falasse da misericórdia? Para que todo mundo aprendesse a rezar esse texto. A gente consegue, né? Isso é um pedido dele. Mas se você saindo daqui, pelo menos sabendo, Jesus, eu confio em vós, eu comecei a ficar feliz. Porque nós vamos rezar, e eu preciso pegar essa oração da Faustina, porque agora, nós não vamos mais ficar falando de misericórdia, mas eu quero convidar vocês a entrar nela. Nós vamos entrar, né? Então nós vamos ali rezar, e eu vou estar diante dele ali fazendo essas orações, e depois rezar com vocês o texto da misericórdia.
E nesse momento vocês vão pensar na pessoa que precisa hoje receber a misericórdia de Deus. Às vezes é a sua vida, às vezes é a sua história, às vezes é um problema que você está vivendo, uma solução que você precisa hoje. Vocês têm que experimentar Deus vivo. Ele sabe quando a gente tem tempo e Ele sabe quando a gente não tem tempo. Ele sabe, porque Ele é Deus. E Ele te conhece e te ama. Vocês estão muito convencidos, responderam muito fraquinho. Deus nos ama. Cada um de nós é um filho único, eu vou morrer falando isso para vocês. Amado incondicionalmente por Ele. Então não esconda nada dEle. Às vezes é uma coisa que você precisa vencer, é uma dificuldade que você está tendo, é um pecado que você não consegue se libertar. Você vai falar com quem? Com Ele, vai pedir a graça. Tem que tomar uma decisão, uma doença, seja lá o que for. Quem conseguir ajoelhar, ajoelha. Quem não quiser, reza assentado. Quero ser confortáveis. O terço é simples de rezar, porque foi um homem que ensinou, Jesus. Se fosse eu, ia capaz de fazer um terço longo, mas ele é homem. Esse terço não deve dar 6 minutos. É homem. Jesus ensina tudo de forma prática, porque Ele sabe que nós somos preguiçosos. Ou luta que é para pôr um povo para rezar. Tu fala mentira? Não, estou não. Vou rezar falando, minha filha, estou tão cansado, com dor de cabeça. Se você soubesse que hoje eu pôs vocês para rezar o texto, às vezes não viesse, falasse, nem, vai falar rezar. Boa. Porque é a minha obrigação ensinar. Eu não posso, como irmã mais velha, conhecer e não ensinar. Porque você vai falar com Jesus, Jesus não sabia falar, mentira, Filão ensinou. Então eu vou diante da imagem dele, para que a gente possa rezar. Porque ele falou que o que está na imagem, o que nos envolve é a... O que foi que ele falou? É a beleza? É o pintor? Não, o que é que envolve? A graça, gente, eu vou pôr vocês afiados, vocês vão ver comigo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor, nós estamos aqui, tal como somos, sem esconder, sem justificar, só nós, diante de Ti. Tu não te afastas, Tu não te cansas, Tu não desistes de nós, mesmo quando caímos, Teu coração permanece aberto. Tua misericórdia é maior do que tudo em nós. Senhor, recebe agora nossos erros, nossas quedas, nossas culpas, aquilo que nos pesa, aquilo que nos envergonha, aquilo que escondemos. Colocamos tudo diante de Ti. Jesus, eu confio em Vós. Repete comigo. Jesus, eu confio em Vós. Mais uma vez. Jesus, eu confio em Vós. Mesmo sem entender, eu confio. Mesmo sem sentir, eu confio. Mesmo com medo, eu confio. Senhor, nós nos lançamos na Tua misericórdia, não porque somos dignos, mas porque somos amados. Recebe-nos, cura-nos e permanece conosco. Fica conosco, Senhor, e nos ensina a confiar. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos.
Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade do vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pois confio em ti. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade do vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Por isso eu ponho em ti minha esperança, ó Senhor, agora e para sempre. Mantenho a calma, sossego a alma, pois confio em ti. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade do vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo para sempre. Mantenho a calma, sossego a alma, pois confio em ti. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo, o sangue, a alma e a divindade do vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Por isso eu ponho em ti minha esperança.
Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade do vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Vamos repetir a última? Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Se alguém quiser ficar assentado. Ó Senhor, desejo transformar-me todo na sua misericórdia, para ser o reflexo vivo de Ti. Ajuda-me, ó Senhor, a fazer com que os meus olhos sejam misericordiosos, de modo que eu nunca nutra suspeitas e não julgue com base em aparências exteriores, mas saiba descobrir o que existe de belo na alma do meu próximo e o ajude. Ajuda-me, ó Senhor, a fazer com que os meus ouvidos sejam misericordiosos, para que me incline sobre as necessidades do meu próximo e que os meus ouvidos não sejam indiferentes aos sofrimentos e aos gemidos do meu próximo. Ajuda-me, ó Senhor, a fazer com que a minha língua seja misericordiosa e nunca fale desfavoravelmente do próximo, mas tenha para cada um uma palavra de conforto e de perdão. Ajuda-me, ó Senhor, a fazer com que as minhas mãos sejam misericordiosas e cheias de boas obras, de modo que eu saiba fazer unicamente o bem ao próximo e tome sobre mim os trabalhos mais pesados e mais penosos. Ajuda-me, ó Senhor, a fazer com que os meus pés sejam misericordiosos, de modo que eu corra sempre em ajuda do próximo, vencendo a minha indolência e o meu cansaço. O meu verdadeiro repouso seja a disponibilidade para com o próximo. Ajuda-me, ó Senhor, a fazer com que o meu coração seja misericordioso, de modo que participe de todos os sofrimentos do próximo. Também quero sinceramente comportar-me com os que sei antecipadamente que vão abusar da minha bondade, para, quanto a mim, me refugiar no misericordioso coração de Jesus. Nunca falarei dos meus sofrimentos. Instala-me, ó meu Senhor. Um versículo do Evangelho de Mateus, capítulo 7, do Evangelho de domingo. Eu quero meditar esse versículo 13, quando Jesus diz: ao vê-la, o Senhor foi tomado de compaixão por ela e disse-lhe: não chores. Palavra da salvação. Toda vez que a gente pegar a palavra de Deus, nós temos que pensar assim: qual o sentido de eu conversar com vocês sobre o milagre, sobre a ressurreição do jovem lá de Naim, filho da viúva de Naim, 2000 anos depois? O que significa para nós hoje, como comunidade, como seguidores de Jesus, ouvir isso? Se isso não trouxer nada para nós, não resolveu nada. O que eu tenho que extrair disso aqui para mim hoje? Quando eu escuto essa frase: ao vê-la,
o Senhor foi tomado de compaixão e disse a ela: não chores. Então vamos conversar aqui, que nessa frase aqui tem coisa demais para nós. Só nessa frase aqui tem muito assunto, né? Bem, a primeira coisa que eu gostaria de começar a falar é quando o Senhor vê. Porque nós andamos pela vida, e às vezes passamos, e hoje nós já saímos de casa, já estamos encerrando o dia, e eu te pergunto, o que você viu e o que você ouviu hoje? Então a gente passa pelos caminhos como cego e surdo, e não vemos nada. Nada. Isso é a primeira coisa que a gente precisa pensar. E isso é uma prática interessante da gente fazer. No final do dia, pensar o que eu vi e o que eu ouvi hoje. Esse é o primeiro ponto. Porque o Senhor viu. Vocês imaginam, a cena era essa, Jesus estava chegando à cidade de Naim, tinha um grupo acompanhando Jesus. Um grupo acompanhando, vocês imaginam aquela multidão, aquela alegria que devia estar, aquela turma seguindo Jesus, entrando na cidade. E tinha um outro grupo saindo, acompanhando alguém que tinha morrido. A turma rindo, brincando, vocês imaginam se alguém está vendo alguma coisa? Nada. Mas Jesus parou. E quando Jesus olhou e parou, ele fez todo mundo parar. Todo mundo estava pensando, onde é que ele está olhando? Então Jesus fez todo mundo parar. O que isso quer dizer para nós hoje? Se nós nos dispomos a seguir Jesus, e se Ele, como Deus, para diante da dor, do sofrimento e da miséria humana, nós não temos o direito de escapar da dor e da miséria do nosso irmão. Eu não posso passar ao largo da sua dor e fingir que eu não estou te vendo. Compreendem? Eu não posso dar as costas, eu não posso fingir que eu não te vejo chorar. Eu não posso fingir que você está com uma dor e eu não estou vendo. Como dizia uma mãe para mim que perdeu a menininha de 1 ano e meio, que afogou dentro de casa com um pratinho de doce de leite na piscina da casa, falou, doutora Filó, as pessoas atravessam a rua quando me vê, muda de passeio. Falei, porque o coração está vazio, minha filha. As pessoas só falam porque o coração está cheio. Então se Ele parou, Ele Deus, parou. Por que nós evitamos a dor e o sofrimento do outro? Então a primeira coisa que a gente precisa começar a pensar, a primeira coisinha, ao vê-la, Jesus viu. Nós não podemos, como cristãos, andar cegos, andar surdos e andar com o coração duro. O sofrimento que está no mundo, o sofrimento dos inocentes, isso põe Deus louco. E a nossa omissão é grave. Nós temos que nos comprometer com os outros. Temos que nos comprometer como irmãos. É a dor do outro. É a minha dor. E aqui diz que Jesus se moveu, ele foi tomado de compaixão. Que, na verdade, a palavra compaixão ela é traduzida em de comunicação, e a paixão é de amor, de afeto mesmo, profundo. Então, na verdade, a compaixão e a gratuidade, elas são a coluna vertebral do agir de Deus. Quando Jesus, e Lucas revela isso, Lucas mostra, através do rosto de Jesus, a atitude compassiva, de amor de Deus diante da miséria humana. Deus não aguenta nos ver chorar. Vocês podem não acreditar, mas é verdade. Então aqui, quando essa atitude de Jesus não foi uma atitude isolada de Jesus. Jesus não teve compaixão naquele momento. Isso era uma forma de ser de Deus. Isso é um jeito divino. Nós é que não podemos ter compaixão só de vez em quando na hora da dor. O que nós somos convidados hoje é ter a compaixão como um princípio ético na nossa vida. E isso ser um modo de agir nosso. Compaixão não é ser paternalista, não, gente. Compaixão é ter a capacidade de sentar no lugar do outro. E de ver do olhar do outro, na história do outro, na situação dele, naquela miséria dele, como é que ele reagiria? Como é que eu reagiria? Então eu gosto muito de colocar isso dentro do ponto de vista médico. Quando eu estou atendendo, eu tenho que mudar de lado? Se eu estou recebendo e fazendo do jeito que eu gostaria de ser recebida e atendida? Então nós que atendemos o outro, que trabalhamos com o público, que cuidamos do outro, eu falo do médico porque nós temos uma oportunidade única, nós só lidamos com dor e sofrimento. Se colocar no lugar do outro e dizer, como é que eu gostaria de ser atendido, acolhido, no momento que eu estou fragilizado, que eu estou ameaçado. Então a compaixão, isso deveria ser um modo de ser nosso. Era de Jesus, se nós nos colocamos como seguidores dele, nós temos que pensar nisso. Nós temos que pensar como é que está sendo a nossa atitude hoje, agora no final do dia, como é que foi o meu agir hoje o dia inteiro.
Porque muitas vezes a gente assenta para julgar, criticar e falar, ah, mas você viu como é que fulano fez? Senta no lugar dele. De vez em quando é bom mudar o lugar da mesa que a gente assenta, né? Em vez de sentar só desse lado, assenta do outro lado. Se é patrão, assenta do lado do funcionário e deixa o funcionário sentar de patrão. Vamos começar a inverter as coisas para se colocar no lugar do seu irmão. Essas coisas são muito sérias, porque nós, muitas vezes, vivemos com uma religião que a gente não tem alegria nela. Mas a gente vai levando a religião por via das dúvidas, né? Vai que Deus existe mesmo, que essas coisas que a Filó fala de verdade. Por via das dúvidas eu creio. Mas ela não é a alegria da minha vida. Ela não é o meu cerne. Ela não é a minha razão. Jesus está longe de ser a nossa razão. Então nós vamos levando mais ou menos. Vai que na dúvida ele aparece, como a Filó fala, que vai chegar a qualquer hora. Eu falo bem que eu acreditava, não sei. Estou na fita. E não é isso. Nós não acreditamos de verdade. Então nós não vivemos o núcleo da nossa fé. Nós não vivemos de verdade. A gente acha que tem dois mundos. Tem o mundo de Deus, aonde só interessa para Deus os ritos, as nossas reuniões, procissão, coisa sagrada, e que nós estamos aqui para responder a tudo que Deus quer. E que existe outro mundo, que é o mundo dos homens, que a gente trabalha, sofre, lamenta, e que a gente não acredita, de verdade não acreditamos, que Deus se interessa pela nossa vida. Que Deus se interessa por cada coisa da sua vida. E que o seu choro incomoda o Senhor. Não chores, diz ele. Não chores. Mesmo diante do sofrimento da morte. Jesus é a nossa esperança. Porque a morte, eu vou insistir, não tem a última palavra. Não pode ter. Não é essa a promessa. Mas eu perdi isso, isso, isso e isso. E um dia Ele vai te restituir. Todos eles, para você continuar caminhando com eles. Quando Deus vem ao nosso encontro, na nossa dor, no nosso sofrimento, é para libertar. E nos libertar do sofrimento, da dor. Então, diante da nossa dor, nós podemos ou viver como vítima, vitimizar, que não agrada a ninguém, ou eu posso submergir ao sofrimento, ou eu posso, pelo menos, começar a treinar por 1 hora do dia, a começar a olhar para o futuro e falar, vai ter algo diferente. Porque é alguém que me ama, que cuida de mim e que vai transformar isso. Nós podemos olhar para a vida com outro olhar. Não precisamos parar. Mas para você e para mim, conseguir falar isso com alguém, isso tem que ser uma verdade primeiro para mim. Porque se hoje eu posso ir atrás das pessoas e dizer, não chores. Há um Deus que te ama. Eu tenho que ter experimentado isso. Se eu não experimentar isso, eu não convenço ninguém. Que é real, que Deus realmente se preocupa com a sua vida, que sua vida realmente interessa ao Senhor. Que Ele quer ver você bem, que Ele te criou para a felicidade, para uma alegria que não tem fim. E a gente fica suspirando por algo que não chega, porque nos falta Ele. Compreende? Então, quando eu vejo essa frase, ao vê-la, o Senhor foi tomado de compaixão. Quantas pessoas hoje nós cruzamos sofrendo? E quanto nós hoje demos para alguém? Ou quando é muito comum, se você cumprimenta alguém, fala, tudo bem, a pessoa fala, não, você fala, então tá, depois a gente conversa, porque eu estou apertada. Deus vai te ajudar. Eu não, porque eu já fui embora. Porque a gente não se dá. Ou porque eu não tenho o que falar, ou porque a gente, na verdade, não se compromete com o outro, e comprometer de verdade. É se colocar no lugar do outro, ajudar o outro a sair daquilo, a fazê-lo enxergar de uma outra forma. De uma outra forma. É tão interessante que lá na Santa Casa nós começamos a reunir com as mães que perderam os filhos, conosco. Então eu tenho todos os relatos possíveis que eu ligo na casa delas, falo, como é que está depois da morte de fulano? Estou trancada dentro de casa, temos que me recebe brava. Afinal de contas, alguém tem que ser culpado pela morte. Né? Não, estou trancada dentro de casa, doutor Filó, estou com as portas todas fechadas, janela fechada. Pois pode levantar, abrir a porta, abrir a janela e pode vir cá para nós conversarmos. E tem sido umas conversas boas demais. Tenho reunido com essas mulheres, porque uma vez por mês, porque a realidade que eu lido lá é a nata da miséria. Elas não têm com quem falar. Dificilmente tem uma família estruturada, dificilmente. Geralmente os parceiros estão presos, né? Por causa de tráfico. A situação é muito dramática. Mas é bacana a gente ver como é que elas têm caminhado. Como é que elas têm feito a opção de caminhar. A opção de acreditar que Deus é de verdade. Então nós precisamos de rever a nossa fé. Essa frase é para rever. Em quem verdadeiramente eu creio. Se a minha religião me dá esperança, se a minha religião por si, só pela pessoa de Jesus, é uma alegria que me move e que me faz caminhar apesar da dor. Apesar do meu sofrimento, apesar do que eu estou vivendo. Isso aqui é uma oração de esperança. É quando Deus olha para nós e fala, coragem. E faça a mesma coisa que Ele fez com essa mulher. Então se essa frase não servir para que eu me avalie
que eu possa avaliar a minha caminhada espiritual, não está servindo de nada. Posso ler 10 vezes a ressurreição do filho da viúva de Naim, se isso não me fará para pensar como é que tem sido a mola mestra da minha vida. Se eu ainda não entendi que eu também recrio na minha vida o que Jesus fez porque eu o sigo, e eu tenho que seguir os passos dele. E se isso não me faz também ter uma atitude compassiva com meu irmão, se eu também não sou capaz de enxugar a lágrima dos olhos do outro e dizer, não chores, há um Deus que nos ama. E Ele verdadeiramente se preocupa com você. O dia que vocês acreditarem nessas coisas que eu falo com vocês, que Deus, Ele mexe as entranhas, é porque a palavra não dá para traduzir, que Deus se move quando te vê chorar, que Ele fica angustiado com o seu sofrimento, que Ele quer transformar a sua vida. O dia que você entender isso, que você é importante para o Senhor, que a sua dor, Ele quer te libertar, isso muda tudo. Muda todo o seu olhar, muda toda a sua caminhada, muda tudo o dia que vocês entenderem que Deus nos quer bem, que Ele quer somente o nosso bem e a nossa felicidade, somente. E que por muitas vezes a gente anda à margem, até da nossa própria vida. Então, nós não devemos camuflar as coisas, e passar, como diz minhas residentes, um reboco. Não. É importante sentar diante do Senhor e colocar a dor. Deus quer te transformar, Ele pode mudar. Fala com Ele sua dor, fala com Ele do sofrimento, fala daquilo que te incomoda, fala daquilo que não te deixa caminhar, porque às vezes muitas situações de perda, de sofrimento, nos paralisa. O medo de perder não nos deixa ter. Então tem pessoas que falam, doutora Filó, acho que a gente vai sofrer tanto de ter filho que é melhor não ter. Eu falei, mas as alegrias que perde de ter? Pelo tempo que ficou, valeu a pena. Foi que a mãe da criança que suicidou aos 18 anos, teve um outro filho e disse para mim, Filó, mesmo sabendo que também pode morrer, mesmo sabendo que a vida pode levar de alguma forma, vale a pena ser pai e mãe de novo? Isso é não permitir que a vida te pare, e dar sequência, e caminhar com confiança. Confiança. Então hoje a nossa atitude como cristão, como alguém que quer ser seguidor de Jesus, é estar comprometido com o outro, como Jesus estava. Eu tenho que estar atento a com quem eu caminho. Eu tenho que estar atento com as pessoas que estão ao meu lado. Olhar no olho do outro. Perceber a tristeza do outro. Perceber a dor do outro. Perceber aquilo que o outro não diz com as palavras, mas diz com o corpo ou diz de alguma outra forma. Buscar do outro aquilo que não está deixando ele caminhar. E falar, deixa eu te apresentar alguém. Nosso Pai é real. A vida espiritual é real. Deus caminha do nosso lado. Aquele que nos chama para fazer as coisas é fiel, Ele permanece. E Ele cuida de você. Ele fará, Ele mudará. Mas isso somos nós, quando vivemos isso, podemos enxugar as lágrimas uns dos outros e dizer, não chores. Essa é uma palavra para a gente ouvir hoje, vindo do próprio Deus. Porque as duas únicas palavras que Jesus falou para essa mulher foi, não chores. E Jesus não fez nada diferente na vida desse moço, nem dessa moça, nem da mãe dele. Jesus não mudou nada, entregou um para o outro e falou, segue. Mandou eles caminharem. Dá um rumo na vida. Ou ele fez alguma coisa diferente? Não. Falou, moço, levanta. Entregou para a mãe e falou, pode andar. Então é assim. Ele caminha junto. Ele te põe na sua vida de volta e fala, tenta outra vez. Eu estou aqui, se precisar de mim pode gritar. Não tenha medo. Vamos caminhar na vida com confiança, com alegria, com leveza, com essa certeza de um Deus que é vivo. Vamos estabelecer uma relação nova. Vamos ver realmente quais são os fundamentos da minha religião. Aonde está a minha religião? Em que verdadeiramente eu creio? Como é que eu faço essa relação com meu Deus? Como é que eu estou convivendo com isso? Qual é a alegria que me motiva de manhã? Como é que de verdade eu consigo caminhar, olhando como para a vida? Para as minhas coisas, como é que eu olho? Será que a gente pensa que de verdade, cada dia, meu irmão, falta menos um? Menos um para estarmos diante dele. E se a gente pensar nisso, a gente vai viver tão melhor hoje. Tão melhor. Com tão mais leveza pela vida. Sabendo que tudo é tão passageiro. E que a gente pode viver de uma forma tão bacana. Ajudando uns aos outros, porque isso é uma caminhada. Hoje um cai, o outro levanta, e a gente ajuda, amanhã eu que caio, vocês que me levantam. É assim que a gente caminha. Se entregando ao Pai. Mas eu vou voltar a dizer uma outra coisa. Por que a nossa vida religiosa, ela ainda é tão ruim? Porque essa atitude de Jesus, ela me deixa com vergonha de avaliar como é que está hoje o meu nível de humanidade. Porque se a dor do meu irmão não me incomoda, nós já acostumamos tanto a escutar na televisão, tanta tragédia, tanta morte, tanta coisa ruim, que se aquilo não me incomoda,
não atrapalha a minha mesquinha felicidade, está tudo bem. Quando chega perto de mim, consegue me incomodar? Se aquilo atrapalha o meu final de semana, me incomoda? Então nós temos que ter a coragem de pensar, será que a nossa vida é só isso? Corremos durante a semana, descansamos no final de semana e recomeçamos igual? Será? Que é só um repetir? Levanto cedo, corro, trabalho, volto para casa, durmo, levanto, corro, durmo, levanto de manhã, corro, durmo, venho à missa no domingo, encontro no final. É só isso a vida? Isso é coisa bem mais ou menos? Bem mais ou menos? Não pode ser isso. A vida não pode ser isso. Tem que ter mais. E viver a compaixão, olhar para o irmão, ajudar o outro a caminhar, traz uma alegria de viver o evangelho que não tem preço. Se comprometer com o outro, curar a ferida do outro, pôr o outro de pé, falar, vamos junto, nós estamos voltando para a casa do nosso Pai. Ter a religião como alegria, ter a alegria de amar, ir além da lei, como Jesus infringiu todas. Cuidar uns dos outros, sem preconceito, sem medo, sem nada, viver cuidando desinteressadamente, gratuitamente, como foi o Senhor. Sem que o outro saiba que foi feito por mim. Se deixar, a gente põe etiqueta em tudo. Sem ninguém saber, mas fazer porque ele é meu irmão, ele é meu sangue. Filhos do mesmo pai, do mesmo barro. E vão voltar para casa, viver num paraíso sem igual. É ajudar uns aos outros, não querer um matar o outro. Porque a melhor coisa do mundo chama-se bem. A pior tragédia do mundo foi o plural, bens. Que a gente acumula, mas não vive o bem do outro. Eu não me preocupo em fazer o bem. Eu quero bens. Compreende a diferença? Bens não me levam a lugar nenhum. O bem me levará ao paraíso. É isso que nós temos que almejar, ter uma vida cheia, comprometida sim, até a raiz dos cabelos, com o outro, com o meu irmão. Eu não posso mais acostumar com a dor. Eu não posso passar a ver uma pessoa caída e falar, é assim mesmo. E começar a achar, começar a fazer perguntas, mas eu não tenho jeito de fazer nada, filó. Olha a situação do mundo, olha a política, isso vai exigir muito. Aí eu fico lembrando de São João Batista. Batista, quando pregou a conversão, falou, o que eu faço? Ele falou, faço. Se você tem 2 túnicas, dê uma. Tem alguém passando fome, dá de comer. É simples. Cada um de nós tem que fazer a sua parte. Cada um de nós, quando sentir essa verdade do Evangelho, sentir essa paixão por Jesus, esse desejo de andar no pé, onde é que ele andou, pisou aqui, eu piso também, pisou ali, eu piso também. Seguir e fazer exatamente o que ele fazia. Vamos viver uma alegria, que você vai incomodar as pessoas, vai falar, mas por que você é tão feliz? Está cheio de problema acontecendo? Eu falei, eu sei. Mas os problemas eu já deixei para ele resolver, enquanto isso eu estou fazendo as coisas dele. Porque enquanto eu vivo o reino, o Senhor cuida de mim e cuida dos meus. E sempre dá mais do que eu imagino, porque ele cuida, ele é exagerado, faz aquele exagero. Falou, hoje resolveu, já resolveu. Enquanto eu estou pelejando com a coisinha, já fez todo o resto. É assim. Sai da sua dor, sai do seu umbigo e olha para o umbigo do outro. Olha para o seu irmão, olha no olho das pessoas. Hoje eu pergunto para você, quantas pessoas você olhou nos olhos? Quantas? Ou você mal respondeu sem olhar? Ou deu a mão olhando para o lado? Ou não abraçou de verdade? Ou não disse uma palavra de coragem? Ou não levou o outro a acreditar de verdade que para Deus nada é impossível? Não levou para o outro e disse, calma, não chore. Deus é nosso Pai. E ontem, quando uma mulher me ligou desesperada, que havia descoberto que o marido tinha traído, Filó, eu estou na cama. Falei, pois pode levantar e tomar um banho, amiga. Levantar, abrir a janela toda a casa. Pode dar um jeito, tem 2 meninos para criar. Primeiro que amor não mendiga. Falei, você está esquecendo a sua dignidade de filho de Deus. Já não mendiga sentimento. Segundo, você não pode esquecer que ele é livre e ele vai se ele quiser. Não mendiga. Agora você tem que dar todas as razões para ele morrer de ódio ter te largado. Fica cada dia mais linda. Eu vou te ajudar a ser bem ordinário, para ele poder morrer de ódio ter te largado. É assim que a gente faz, na classe, amiga, na classe. E não na cama, para ele falar, ô, tadinha, vê se eu quero uma mulher dessa. Fica esperto, vai para o salão, primeira coisa, vamos arrumar, ficar linda. Primeira coisa, deixa ele achar que você nem está fingindo, não está sofrendo nada. Vou te ensinar, vou te ajudar a ficar esperta. Não é assim. Levanta, minha filha. Ela falou, eu não tenho ninguém, realmente ela não tem pai, nem mãe, nem irmão, nem ninguém. Eu falei, você está esquecendo que você é filha de Deus. Você é filha do Altíssimo. Ele é Deus, e Ele faz todas as coisas novas outra vez. Ele pode. Para de chorar, enxuga as lágrimas, dobra o joelho, porque ninguém suporta uma mulher de joelho. Ninguém vence uma mulher que reza. Aquilo que eu falei semana passada, uma mulher de salto é poderosa, a mulher de joelho é invencível. Ajoelha e reza. Não há nada que possa, já falei isso mais de uma vez com vocês, o joelho te leva onde o pé não alcança. Ajoelha
E fala com o único que transforma todas as coisas. Mas falou, enxugou as lágrimas e anda como quem confia. E não como uma hiena reclamando da vida. A gente tem que ter atitude de fé. Crê, o seu Deus é vivo? Sim, então muito obrigado, Senhor. Estou te entregando esse negocinho que eu preciso resolver e estou andando enquanto isso, vou fazendo as outras coisas. É assim. Mas é preciso avaliar a cada dia a nossa vida religiosa, a nossa vida de fé. E dar razões para quando as pessoas te perguntarem em quem você crê. Mas não numa religião que nos diminui, mas que nos amplia. E que fala, caminhar com Ele me faz estar comprometido com o outro. Comigo mesmo e com o outro. Quer fazer alguma coisa para o irmão? Para Deus? Faça para o irmão. E antes de terminar, tem uma coisa que eu quero dizer, antes de fazer a oração de hoje. Ontem eu fiquei sabendo de uma mensagem que Nossa Senhora disse em Medjugorje, que está me fazendo pensar desde ontem, muito, muito. Porque eu estou tão longe de alcançar isso que ela disse. Então eu divido com vocês, que eu já falei com vocês, tudo que eu aprendo aqui eu passo para cá. Nossa Senhora disse que a gente precisa dar um dízimo a Deus. E é claro que não é dinheiro. Se Ele é o nosso Pai, o Todo-Poderoso, Ele precisa de dinheiro. Não, os irmãos precisam. O Senhor não precisa. Mas Nossa Senhora disse, vocês precisam dar oração a Deus. E eu estive pensando que ela pede 2 horas de oração por dia. Se o nosso dia tem 24 horas, realmente o dízimo são 2 horas. Isso é para a gente pensar quanto tempo nós estamos dando de oração. Tenho colocado isso muito diante de Deus, porque eu ainda não consigo fazer 2 horas de oração por dia. Mas é preciso pensar nisso. E por que a gente dá tão pouco tempo de oração? É porque Deus ainda não é a maior razão da nossa vida. E também porque eu acho que a gente ainda não acredita que isso tudo é real. Que a vida espiritual ela é mais real do que eu estou vendo vocês me vendo. O céu é de verdade. Que nós vamos para o paraíso, eu não tenho dúvida. Que nós vamos, que nós somos criados por uma alegria que é eterna. E que quando fechar os olhos aqui, que Ele nos chame. Aquela frase, aquela musiquinha que Ele canta, que a gente reza isso. Que na hora da morte chamai-me e mandai-me ir para vós. É isso. E que eu possa ir com Ele. E que enquanto eu estiver aqui, eu caminho com a esperança e a certeza que eu estou construindo para lá. Mas enquanto isso ainda não é uma verdade, eu ainda fico presa nas coisas aqui que me angustiam. É os meus bens, é todo o meu patrimônio. Não estou falando que isso não seja importante, eu estou falando que a gente dá tanta importância a isso, a gente trabalha tanto para isso e trabalhamos pouco no sentido espiritual para a nossa casa, para a nossa volta. Nós fazemos pouca relação com o nosso Pai. Nós rezamos pouco, então tanta razão de angústia, de medo, de tristeza. Relacionamos pouco com o nosso Pai, conversamos pouco com Ele. E eu creio que quando Nossa Senhora disse isso, ela é mãe. Ela fala isso para que a gente possa ter uma vida melhor, mais feliz. Conversando mais com o nosso Pai, menos preocupados com os bens, mas mais preocupados com o nosso bem maior, com o nosso amor a Ele, em sermos os filhos que Ele sonhou que fôssemos. E que a gente pudesse ter de verdade a compaixão como a nossa estrutura, não como momentos de solidariedade, mas como uma forma de ser. A mesma forma do Pai. Como é que nós vamos estar impregnados da forma do nosso Pai, se a gente conviver pouco com Ele? Que eu sei que isso é difícil, é muito difícil para mim ainda, muito difícil para todos nós, por causa do tanto que a vida nos ocupa. Mas eu sempre confio muito que tudo que a gente pede para Nossa Senhora, ela dá um jeito. Então, eu estou trazendo isso para vocês pedirem a ela, dentro da realidade de vocês, que ela vá ajudando a cada um de nós, a conseguir a cada dia dar um dízimo maior de oração, de presença, de estar em comunhão com o nosso Pai, comunhão com a Trindade, com aquele que nos ama, que nos quer ver feliz, que quer enxugar as nossas lágrimas a cada dia e dizer, não chores, eu estou aqui. É essa sensação de Pai, que nos coloca no colo, que nos acalenta, que seja diante do que for, Ele está junto. Mas para a gente poder atingir tudo isso, eu tenho que estar ao lado. Eu tenho que estar ao lado de Deus. Eu tenho que praticar essa amizade, essa relação com Ele. Então, que hoje a gente possa pensar, quanto tempo eu tenho dado, quanto do meu dízimo eu tenho dado para Deus, a cada dia, porque a gente só tem um dia para viver, por isso que ela pediu 2 horas. Porque ela sabe que a gente só tem um dia de cada vez. Então, hoje, quanto tempo eu dei para o Senhor? E amanhã, e a cada dia a gente pede a graça de manhã e fala, a senhora me dá a graça de hoje, se eu já rezava só 15 minutos, que eu possa rezar meia hora, que amanhã eu possa rezar 20 minutos, que amanhã 25, e amanhã 30, e ela vai ajudando. Sabe o que é doce e maravilhoso em Deus, em Maria? Que Ele não nos invade. Ela jamais vai nos obrigar a rezar 2 horas, mas ela vai nos dar oportunidade.
porque ela sabe o que é melhor para nós. Ela nos conhece como mãe. E mãe sabe o que é bom para o filho. Então, se à medida que a gente pedir, ela vai nos dando. Peça graça, porque a gente não reza se não for pela graça de Deus. Tudo tem que pedir. Senhor, me dê a graça da oração. Me dê a graça de estar perto do Senhor. Me dê a graça de te sentir. Me dê a graça. E vocês verão o quanto Deus vai usá-los. O quanto Ele quer curar tanta coisa em nós. O quanto Ele nos olha, a nossa miséria, move a compaixão de Deus em nós. O quanto Ele quer a nossa vida muito melhor. Que a nossa alegria, a nossa felicidade importa ao Senhor. Guardem isso. Se você sair daqui somente com isso, que o Senhor quer te ver como a pessoa mais feliz desse mundo, eu te afirmo, Ele quer. Ele realmente se preocupa pessoalmente com a sua felicidade. Isso é real. Então vamos pedir ao Senhor isso. E eu quero terminar com a oração do dia de hoje, que é belíssima, é uma frase somente. Quem assistiu missa hoje teve a oportunidade de meditar essa palavra, oração do dia, e que a gente possa pensar mesmo, que a minha forma de rezar, a minha fé em Jesus, a minha religião, tem que trazer em mim uma alegria, uma certeza, uma confiança inigualável. Em nada nesse mundo eu posso tanto pôr a minha confiança quanto naquele que vive e que caminha conosco. Quando eu escutava vocês cantando, Jesus manda seu Espírito, eu falava, gente, ele deve estar deliciando isso aqui hoje, cheio de gente cantando. Imagina a alegria dele de estar aqui no meio de nós, porque ele está. Eu brinco, o peso dos pecados não permite vê-lo, mas está. Então preste atenção nisso aqui que hoje nós rezamos, a igreja inteira rezou isso. Ó Deus, fonte de todo bem, atendei ao nosso